Olá, eu sou o professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos ver a aula 8, a última aula da nossa série de 8 aulas sobre introdução às funções. O assunto dessa aula são os assuntos que nós vimos nas aulas anteriores. Definição de função, lei de formação, domínio, imagem, teste da reta vertical, função real de variável real, estudo do sinal, função crescente e decrescente, variação de uma função, taxa de variação média de uma função. São esses assuntos. Como são vários exercícios, a aula 8 será dividida em algumas partes, tá certo? Bom, antes da gente começar a questão 1, eu quero pedir para você que, por favor, curta esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Bom, a questão 1 diz assim: o gráfico de uma função f é... Aí tem o gráfico aqui. O domínio e a imagem de f são respectivamente. Aí temos as alternativas. Então é uma questão sobre domínio e imagem. Dado o gráfico, eu quero que você encontre o domínio e a imagem dessa função. Para ficar mais fácil da gente entender, pessoal, vou fazer uma revisão rápida aqui com uma situação mais fácil, digamos assim. Nós temos aqui no plano cartesiano esse gráfico que está nessa cor roxa, mais ou menos, né? Acho que é rosa, que seja, nessa cor aqui. E aí nós temos, né, pontos de correspondência do gráfico. Por exemplo, a gente observa que o menos 3 corresponde a 1, nós observamos que o 3 corresponde ao 5, observamos que o 2 corresponde ao 0 e que o 0 corresponde ao menos 4. Temos esses pontos aí. Muito bem. Então, olha só como é que funciona um gráfico. Num gráfico a gente tem um ponto e esse ponto tem sempre um x e um y. Então eu tenho esse ponto aqui, esse ponto tem esse x como abscissa, né? E tem esse 5 como ordenada. Ou seja, o ponto tem um x e um y. O x eu chamo de abscissa, o y eu chamo de ordenada. Aí você tem esse outro ponto aqui, por exemplo. Esse ponto, do mesmo jeito, ele tem um x, que é o 1, e tem um y, que é o menos 3, certo? Esse ponto aqui, ele tem um x, que é o 2, e tem um y, que é 0. Professor, como é que eu sei que o y é 0? Se o y fosse 1, pessoal, o ponto estava mais em cima. Se o y fosse menos 1, por exemplo, estava mais embaixo. Por que ele não está nem em cima nem embaixo do eixo x? Porque o y dele é 0. Aí nós temos esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui é 0 e 4. Aliás, 0 e menos 4. Por que o x desse ponto é 0, professor? Porque se o x fosse positivo, o ponto estaria à direita do eixo y. Se o ponto fosse negativo, se o x do ponto fosse negativo, o ponto estaria à esquerda do eixo y. Então, como ele nem está à direita nem à esquerda, o x desse ponto é 0. Então, esse ponto é o 0 e menos 4. Bom, mas quem é o domínio? O domínio é o conjunto de todos os x, os x dos pontos desse gráfico. E a imagem é o conjunto de todos os y dos pontos desse gráfico. Então, se você pegar vários pontos do gráfico, como por exemplo esse daqui, ó, esse ponto do gráfico corresponde a esse x e a esse y bem aqui. Então, esse x é x do gráfico. Na verdade, o menor x correspondente aos pontos do gráfico é esse aqui, o 0. Que é o do menos 4. E o maior deles é o 3, que corresponde ao 5. Então, o meu domínio são os números de 0 até 3, incluindo o 0 e o 3. Já a imagem, que são os y, são esses aqui, ó, de menos 4 até 5. Todos os y de menos 4 até 5 são y dos pontos do gráfico. Então, o nosso domínio é formado pelo conjunto de 0 até 3, e a imagem pelo conjunto de menos 4 até 5. Certo? Professor, se bem aqui nós tivéssemos uma bola aberta, qual a diferença? A diferença é que o 3 não corresponderia ao 5, né? Por causa da bola aberta. Então, a diferença é que o domínio seria de 0 até 3, mas com o 3 não correspondendo a ninguém, ou seja, o 3 não pertencendo ao intervalo, colchete para fora. E, da mesma forma, o 5 não corresponderia a ninguém, seria colchete para fora também no 5, certo? Então é isso. Isso aí vai servir de base para a gente ver a questão 1 e outras questões aqui da nossa lista de exercícios sobre gráficos, tá bom? Vamos à nossa questão. Bom, então na nossa questão nós temos assim, o gráfico da função f, aí temos aí o gráfico, né? O domínio de f
domínio e a imagem de f são respectivamente. Muito bem. Observe, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que fazer a observação é que esse 5 aqui, ó, ele está meio fora do lugar, certo? O lugar dele era para ser bem aqui, né? Porque isso é uma questão de vestibular, certo? E aí eu acho que não ficou muito boa a digitação, botaram 5 muito para baixo, tá parecendo que ele é bem aqui, mas não, ele é nesse traço aqui, tá certo? Pronto, então tem que fazer essa observação aí que talvez ficasse confuso, né? Talvez tenha gerado confusão para o pessoal se ela foi redigida dessa forma lá na hora do vestibular. Bom, então, o menos 5 por esse gráfico corresponde ao 5. O menos 3, ó, seria 1, né? Mas como a bola é aberta aqui, o menos 3 na verdade não corresponde a 1. Aí, o 4 corresponde a 1, esse sim, ó, porque a bola aqui é fechada. E o 7 corresponde ao menos 2, na verdade não corresponde porque a bola é aberta, né? Pronto. E aí, quem será o domínio? O domínio é o conjunto dos x correspondente a esses pontos do gráfico. Se você pegar um ponto do gráfico qualquer, como nós fizemos no exemplo que eu dei antes de começar a fazer a questão, esse ponto do gráfico qualquer vai ter um x aqui e um y aqui. Se você pegar outro ponto, ele de novo vai ter um x e um y aqui. Se você continuar fazendo isso, você vai ver que todos esses x são os x de algum ponto do gráfico aqui nesse trecho. Menos o menos 3, né? Porque a bola aqui é aberta. Da mesma forma, se você pegar pontos do gráfico aqui, ó, eles correspondem a um x e a um y. Então, todos esses x aqui são x dos pontos do gráfico, porque eles são os x desses pontos do gráfico, com exceção do 7, por causa da bola aberta. Então, quem é o meu domínio? O meu domínio são os x de menos 5 até menos 3. Só que o colchete é para fora no menos 3, por causa da bola aberta aqui. E os meus x de 4 até 7. Só que o colchete é para fora no 7, por causa da bola aberta aqui. Então, são dois trechos, né? Esse e esse. Então, eu boto união, para indicar que eu estou juntando os dois intervalos. De 4 até 7, com o colchete para fora no 7. Tá bom? Com isso, a gente já saberia que a resposta, né, é a C ou a D, né? Que são as únicas que tem isso daí. Mas quem é a imagem agora? A imagem é o conjunto dos y. Esse trecho do gráfico aqui, ele tem esses y aqui. E esse trecho do gráfico aqui tem esses y aqui. Certo? Concordam? Pronto. E o 1, professor? O 1 corresponde ao menos 3? Não, por causa da bola aberta. Mas o 1 corresponde ao 4, ó, por causa da bola fechada aqui. Então, o 1 também entra. Então, a nossa imagem são todos os y de menos 2 até 5, com exclusão do menos 2, por causa da bola aberta. Então, na verdade, são de menos 2 até 5, mas o menos 2 não entra. Então, colchete para fora no menos 2 e colchete para dentro no 5. Pronto. Então, qual seria a resposta? Item C, né? Pronto. Observem que o item D, no item D, ele é exatamente igual, com exceção disso daqui, ó. Que ele está dizendo que o 1 é retirado desse intervalo aqui. Por quê? Porque ele quer te enganar, ó. Como o 1 corresponde ao y dessa bola aberta, ou seja, na verdade o 1 não corresponde ao menos 3, você diz, o 1 não faz parte da imagem, por causa da bola aberta aqui. Só que tem a bola fechada aqui, ó, mostrando que o 4 corresponde a 1. Por isso que o 1 entra. Por isso que não tem isso daqui. Certo? E nos itens A e B, ele quer te enganar fazendo você olhar para todo esse x aqui, ó, de menos 5 até 7, como domínio. Só que esse pessoal aqui, ó, não corresponde a ninguém, ó, de menos 3 até 4. Eles não fazem parte de nenhum ponto do gráfico. Entre menos 3 e 4, nenhum x aqui é x de algum ponto do gráfico. Então a imagem não é todo mundo de menos 5 até 7, como diz no item A e no item B. Certo? Ele estava querendo te enganar em relação a isso. Tranquilo? Você vê que o y dá certo, ó. A imagem dá certo, né? Com exceção dessa questão do colchete, né? Que aqui é para fora. Mas no item A, a imagem dá certo. Então a pessoa poderia se confundir e marcar que é o item A. Porque de menos 5 até 7, a pessoa olha, todos os x são x de algum ponto, então tá certo o item A. Só que entre menos 3 e 4, nenhum x é x de nenhum ponto do gráfico, tá certo? Então, é importante essa observação.